do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, daqui a pouco tudo da vitória do Vila, jogo do Goiás e também o Atlético. Coloca primeiro para mim a postagem do Adson Batista que foi feita ontem. O Adson fez essa seguinte postagem aqui, ó. Em nome da moralidade do futebol, é preciso dar um basta nessas interpretações esdrúxulas do VAR no futebol brasileiro. Não tem o menor cabimento esse e outros erros grotescos cometidos pelos árbitros de vídeo nos principais campeonatos do país. O erro cometido contra o Vitória foi vergonhoso. A arbitragem brasileira chegou ao fundo do poço e precisa passar por uma reformulação profunda e emergencial. Estão acabando com o principal esporte do Brasil. Temos árbitros de bom nível e o presidente da comissão de arbitragem, o CNM, é um cara sério. Mas o VAR está destruindo a análise de lances decisivos. Estou preocupado com a maneira que serão definidos os rebaixados deste ano. Espero que o apito não seja determinante. Basta! Profissionalização já foi o recado do Adson Batista ontem, depois do jogo do Vitória, né, contra a equipe do Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí coloca para mim também a averiguação, né, a checagem do nosso Igor Santiago. O que acontece? Depois desse movimento aí liderado pelo Adson Batista e outros dirigentes, a CBF, ela soltou uma nota oficial reconhecendo os erros do VAR, os erros dos árbitros de vídeo e convocando para a sede da CBF uma reunião com todos os dirigentes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Eu já tenho aqui a versão do Vila Nova, trabalho rápido e agilidade do nosso Igor Santiago, tá aí na tela. Visando melhorar a arbitragem brasileira, Série A e Série B, a CBF marcou uma série de reuniões com os clubes participantes. As conversas acontecerão todas as segundas-feiras, de maneira online. Cada clube terá um representante. O Vila Nova já tem um ofício convocatório em mãos. A tendência é que o representante seja Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova. E aí eu falei há pouco com o Adson Batista. O Adson tá tão chateado com essa questão de apito que ele me falou o seguinte: ele não sabe se vai participar dessa reunião. Não sabe, né? Tem medo de não resolver, né? Já fez muita coisa, já buscou, já reclamou e tal, e até agora a situação não foi resolvida. Mas é uma notícia importantíssima para a gente começar aqui o nosso debate das férias desta quarta-feira, questão da arbitragem. Parece que finalmente a CBF acorda, desperta do sono profundo e vai discutir o VAR. Será que agora resolve? Sim ou não, meninos? Começo por você, meu queridíssimo Gernézer Paulo, mais estudioso comentarista brasileiro. O Adson pressionou, outros dirigentes também, e a CBF pelo menos vai se reunir com os 40 participantes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pelo teu conhecimento de bastidor, de CBF, o que sairá dessas reuniões aí com as equipes participantes das principais divisões do nosso futebol? Em mais estudioso, boa quarta-feira, boa tarde, fala fera! 1h11. Boa tarde, Thiago, boa tarde ao Danilo, ao Matheus, a toda a nossa equipe, boa tarde para você, ouvinte da Band News. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Imagino que sairá belos quitutes, porque sempre tem, né, nessas reuniões da CBF, tem aquelas quitandas, algumas de nomes que a gente nem conhece. Nós conhecemos aí só coxinha, pastelão, quibe, essas coisas mais comuns. A gente conhece muita coisa nova quando faz essas coberturas nos clubes de futebol, nas convenções partidárias. Normalmente a gente aprende muito. Mas em relação a algo prático, eu acredito em pouca evolução. Por quê que eu acredito em pouca evolução? Porque eu não vejo propostas realmente no sentido de mudar essa situação. A arbitragem brasileira tem os seus erros? Tem. A arbitragem internacional também tem esses erros. Às vezes nós tentamos colocar aqui nossa arbitragem como a pior do mundo. O brasileiro gosta muito disso, né? Dos extremos. Somos o melhor do mundo, somos o pior do mundo. O meio nunca nos serve. E eu falo porque a gente vê erros também grandes lá fora. A questão do VAR no Brasil, ele tem uma atuação que eu não gosto, já falei que em outros momentos, eu acho que o VAR brasileiro, ele funciona muito na situação de um detetive, ele quer encontrar, quando sai um gol no Brasil, me parece que a missão do VAR é encontrar algo que anule aquele gol, e quando tem uma bola na área, a missão é encontrar alguma coisa lá dentro, para que se possa dar um pênalti, algo assim. O VAR, ele gosta demais de participar do jogo, o VAR brasileiro, ele é muito interativo, vamos dizer assim, quando eu acho que o VAR deveria ser apenas um corregedor.
aquela algo mais simples, mais discreto. É lógico que os jogadores brasileiros não ajudam em nada, nem a arbitragem, nem o VAR. Nós estamos não é só o brasileiro, o nosso continente é assim, especialmente essa parte aqui ao sul, que é a América do Sul. Adoramos um ludibriar, né? Às vezes você vê no jogo pressão 22 tentando enganar 3, agora aumentou a turma, tentando enganar uns 5 ou 6, que é a arbitragem mais o VAR. Mas por que eu falo de soluções práticas? Vamos supor, quem é que vai falar lá em profissionalização da arbitragem? Quem é que vai falar lá em evitar esse tanto de reclamação que jogadores e comissões técnicas e dirigentes no Brasil fazem da arbitragem? Porque talvez o nosso VAR não seja o pior do mundo, mas ninguém reclama mais de arbitragem no mundo do que a gente. Isso é notório nos nossos jogos. É uma reclamação, reclama-se de lateral, reclama-se de escanteio, reclama porque termina o jogo, reclama porque não termina o jogo, reclama porque para o jogo, reclama porque não para o jogo, reclama-se de absolutamente tudo, mas só reclama quando se sente prejudicado. O Edmilson Pierre foi um dos pouquíssimos dirigentes que eu vi vir ao ar um dia e falar que o time dele foi beneficiado naquele jogo Fortaleza e Goiás. Ele falou, naquele dia ele citou, aquilo é algo raríssimo, né? Porque aqui fica parecendo que todo mundo é vítima. Para alguém ser vítima tem que ter vilão. E no futebol, um dia você é vítima, um dia você é vilão, um dia você é ajudado, outro dia você é prejudicado. Ontem, por exemplo, a gente que fala muito a questão da arbitragem, o Vila ontem teve um erro de arbitragem que o favoreceu, que foi a questão do Cristiano. Ali era um nítido para um segundo cartão amarelo, o árbitro não deu. Talvez se fosse ao contrário, a gente estaria aqui reclamando. Como favoreceu um dos nossos, não vamos falar nada, provavelmente. Por quê? Porque é assim que funciona a arbitragem. Então eu espero que no dia que for tratar de situações realmente que mude a arbitragem brasileira, e eu não vi nada disso em pauta, é só uma reunião para comer quitandas à custa da CBF. 1h15 da tarde agora, vai deixando o teu like, família, deixa o teu like agora. Você, micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Venha para a Delta Certificadora, especializada nessa área e vai ajudar você. Delta Certificadora, ligue agora, 3996-6699. Delta Certificadora, a grande opção para você, meu amigo empresário. Sua construção está no ponto da Laje? Laje Santa Inês, pergunte a quem já fez. 3246-7200. Goiarte, entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento. A Goiarte é a solução, 3545-3400, 3545-3400. E Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de carga para longas distâncias, dando muito mais conforto, carinho e tecnologia. Belcar Caminhões, 62 3239-9600, 3239-9600, Belcar Caminhões. Matheus, daqui a pouco eu dou uma passada aqui no chat ao vivo. Cara, pelo menos a CBF agora parece que abriu o olho, né? Ela estava calada. Lei da mordaça completa. Esse erro aí da equipe no jogo do Vitória contra a equipe do Cruzeiro parece que despertou a CBF. E o Watson cita uma situação muito lógica, muito clara, que é até a questão dos erros de arbitragem estarem interferindo diretamente na pontuação do campeonato. E aí a CBF tem uma reação convocando todos os presidentes das séries A e B do Campeonato Brasileiro para reuniões na CBF. Vai mudar o quê, Matheus Carvalho, diante dessas reuniões semanais na sede da gloriosa Confederação Brasileira de Futebol? Fala comigo, mais polêmico. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para o Danilo. Boa tarde para o Geliezer. Ai, Deus. Ô, Thiago, troca seu óculos, cara. Tá parecendo o Alípio Nogueira, velho. Tá bonito demais, gente. Tá purinho Alípio Nogueira. Você achou parecido? Não, total. A minha cabeça é menor, né, gente? Não, é grande também. Mas não é daquele tamanho, né? Nossa, eu tô olhando pra você, eu vejo o Alípio. Saudade do cabeção, bicho. É isso aí. Grande Alípio Nogueira. Primeiramente, quero agradecer ao nosso amigo Lindomar, que nos presenteou. Bicho, ele me deu um perfume importado de Jupe. Eu tô emocionado aqui, Lindomar. Obrigado, cara. Obrigado. Deus te abençoe muito. Vou tomar ele. Vai nada. Você não trisca nele. Você sabe que comigo não trisca nele. É meio complicado peitar, né? Cara, em relação à arbitragem, realmente tem que ter essa reunião, tem que mudar a arbitragem, tem que ser profissional a arbitragem. O Geliezer falou na questão de reclamação de nós brasileiros e perante clubes de fora. Eu, particularmente, eu não acompanho futebol europeu,
Não assisto nada, zero futebol europeu. Agora se for uma Série C, uma Série D, aí eu assisto, eu gosto. Olha. Agora Champions League, Eurocopa, nada. Campeonato zero. Italiano, espanhol. Não, moça, eu não sei nada desses negócios. Então, consequentemente, eu também não sei da questão de arbitragem. Mas nós temos que profissionalizar, cara. Nós temos que profissionalizar e são os clubes quem tem que levantar essa bandeira, tem que cobrar, tem que ir para cima da CBF. E eu falo o porquê dos clubes. A última vez que eu vi a Federação Goiana de Futebol emitindo uma nota ou emitindo um pedido, nós tomamos um boicote. A nossa arbitragem tomou um boicote. Algo completamente covarde. Então eu até levanto a bandeira da federação ficar na dela, né? Deixar os clubes peitarem a CBF em cima dessa situação de arbitragem, porque tá ridículo, cara. Tá ridículo. O VAR, ele não funciona. O VAR, ele sequer chama o árbitro pra ir lá olhar, né? Pra, assim, meu amigo, você peita. Tá aqui, eu tenho a imagem aqui pra você. Chama quando interessa a eles, né? Então, cara, não pode ser desse jeito. Eu até, na Série B, na Série A, tava tendo um fator interessante, que os árbitros, eles estavam indo na cabine do VAR e nem sempre eles estavam seguindo o VAR. Teve um jogo do Atlético, foi contra o Internacional, se eu não me engano. O árbitro foi lá na cabine e falou, não, eu fico com a minha posição ainda. Então é assim que tem que ser. O VAR é para auxiliar. É um item acessório. É um item acessório. Ele não pode determinar Vasco, nenhum né, tipo de situação. Mateus. Oi? Foi Atlético e Vasco. Ele deu um pênalti pro Vasco, o VAR chamou, ele foi lá na cabine, olhou e manteve. Isso. Atlético e Vasco, pelo brasileiro, né? É, exatamente. Então, assim, cara, tem que profissionalizar. Tem que mudar, tá ruim demais, tá chato. E são lances, cara, grotescos. Lances grotescos. Esse do Vitória contra a equipe do Cruzeiro ficou muito evidente. A situação dos jogos do Palmeiras também tem me causado estranheza. As atuações da arbitragem, porque a gente sabe que a arbitragem, bicho, tem diversos jeitos de prejudicar, né? É um cartãozinho bobo, é uma chamada de atenção ali em cima do treinador. Tem vários aspectos, até um pênalti polêmico, que pra mim é o ápice da loucura. Mas enfim, tem que ter a pressão, tem que ter a reunião e principalmente a arbitragem ela tem que se tornar de fato profissional. 1h21. Nos Hortifrutis do Grupo Moreira você encontra qualidade e variedade o ano inteiro. Passe nos Hortifrutis do Hiper Moreira ou em uma das 3 unidades Moreira da gente e confira. Moreira tem muito mais saúde e comodidade esperando por você. Grupo Moreira, gente da gente, 100% goiano. Família tem mega promoção na Bater Shop. Bateria ACDelco 60 amperes, um produto exclusivo para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Você está precisando de recuperação de cilindros, bombas, motores, comandos hidráulicos? Venha para a nossa Vedacil. Equipe altamente qualificada, atendimento diferenciado e quase 20 anos no mercado brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse e conheça vedacil.com.br. E MBK Imóveis traz para você a melhor assessoria na compra do seu imóvel. Temos a melhor equipe para cuidar da sua documentação. MBK Imóveis, 62981418097. MBK Imóveis. Danilo, essas reuniões mudarão o que na arbitragem brasileira? Que, repito, é uma das piores do mundo, principalmente o VAR. Eu vejo o campeonato inglês, são decisões rápidas e corretas, trazendo a justiça para o esporte. Eu vejo o campeonato italiano, 90% dos casos, decisões rápidas e corretas. Aqui no Brasil é uma bagunça, é um negócio que a gente não entende, um negócio mal feito, um negócio porco, né, beneficiando os times maiores, né, o VAR chama toda hora. O que está acontecendo com a arbitragem? Até que ponto, né, essas reuniões aí, esse posicionamento da CBF vai resolver essa questão, essa problemática, Danilo Dias? Boa tarde, craque! Boa tarde, Thiago Menezes. Muito bom estar ao seu lado novamente. Ótima quarta-feira a você, aos nossos ouvintes, a toda a nossa equipe, ao Matheus Carvalho, que está aqui hoje conosco, muito bom. Também ao Geliezer Paulo. Ótima tarde. E um assunto, Thiago, que é pertinente, né? Porque não só os dirigentes dos clubes estão a reclamar
dessa arbitragem nesse Campeonato Brasileiro de Série A e B, como está sendo recorrente demais as reclamações, as interferências errôneas de forma demorada, às vezes do VAR. Eles estão ali para auxiliar, mas estão acabando atrapalhando mais a arbitragem dentro de campo. E um fato curioso que aconteceu lá na Inglaterra, agora, antes de começar a Premier League, todos os árbitros filiados à Federação Inglesa, eles tiveram que passar por uma espécie, entre aspas, de confessionário para que pudessem falar de forma privada para uma pessoa da federação os clubes nos quais eles torcem. Ah, eu torço pro Leicester, não, eu pro Liverpool, o meu é West Ham, e assim sucessivamente. Todos os árbitros passaram por essa listagem, e o que acontece? Essa pessoa que recebeu as informações, ela tem por obrigatoriedade levar as autoridades da Federação Inglesa e não escalar aquele árbitro naquele jogo do time no qual ele confessou ser adepto ou apaixonado pelo clube. Aqui no Brasil não acontece isso. Aqui muitas vezes o árbitro, ele é torcedor, porque ele é um ser humano normal. Antes de ser árbitro, ele nasceu, ele cresceu na adolescência, ele estudou em escola, ele se preparou, ele teve um time na infância, continua tendo hoje, só que ele não sabe às vezes separar a parte profissional da parte pessoal, né? Então muitas vezes ele leva às vezes dentro do coração as atitudes. O VAR também são seres humanos que estão lá, suscetíveis ao erro, mas muitas das vezes agem como papéis de torcedores para beneficiar um time e prejudicar o outro, e por isso que há essas recorrências aí dentro dos jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro Série A e B. Por que será que só no nosso país tem uma recorrência maior, né? Será que é a nossa cultura que não vai mudar? É porque aqui nada presta, né? Quase nada presta. Um campeonato tão bom, disputadíssimo como é o nosso, Thiago. Você vai na Espanha, você briga por 3 clubes ali, né? 4 no máximo. Em Portugal você vai briga com 2, um Benfica e um Porto, um Sport sempre correndo por fora. Você vai ali na República Tcheca, você briga só com 2, né? O Slavia Praga e o Sparta. Então assim, aqui não, aqui você tem um leque muito grande. Você vê um Palmeiras, um Botafogo, um Bahia, um Fortaleza, 6, 8 agremiações que brigam sempre e podem perfeitamente ser campeões. E nós não nos desenvolvemos, né? Nós não somos profissionais, igual o Matheus falou. A arbitragem tem que ser profissional também, ele tem que se preparar mais, tanto fisicamente como mentalmente, para que esses erros, Thiago, não interfira no trabalho de uma semana, no trabalho de um planejamento de um time, para que quando acontecer isso, seja apenas um erro de interpretação dentro do campo e não um erro de forma intencional que muitas vezes a gente vê aí. 1h26, debate das feras, oferecimento Construir Construções, cuida do seu projeto, executa a sua obra. Pasta Rosa, Guerra Total, das Pragas Urbanas, BID Vitória Motors, uma marca do Grupo Águia Branca, Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel, e também família Navesa Renault. Feirão de fábrica tá bombando, viu? Você tem desconto de até R$15 mil. Tabela FIP no seu usado e muito mais. Feirão de fábrica Navesa Renault, Praça Nova Suíça. Aproveite. Abraçando aqui, vai deixando o like, hein? Nossa meta hoje, 400 likes no canal do YouTube. Thiago. Deixa eu abraçar o Wellington Campos, Ar Goiás, Neuza Maria Silva, boa tarde, Thiago, estou aqui em Bruxelas ouvindo vocês. Bernardino Marques Pereira. Alô, Bruxelas! Alô, meu amigo, aquele abraço, obrigado pela audiência. Jaime, lá do Chaguinha, também está na audiência. Grande Jaime, abraço pra ele. Amilson Oliveira, Thiago, ganhamos ontem, mas é preocupante as falhas do Denis, né? Tem que ter essa correção. O Amilson é treinamento, cara. O Denis Júnior saindo do gol é péssimo. Daqui a pouco a gente fala mais. Joné tá ligado também, um abraço. É isso aí, fala mais, estudioso. 1h27. Não é... Um ponto que nessa questão da arbitragem, né, assim, você citou aí a Premier League, a Liga A, enfim, algumas competições europeias. Você tem muita questão do comportamento. O nosso comportamento aqui com a arbitragem tem os seus erros? Tem, mas o nosso comportamento com a arbitragem, ele é muito ruim, sabe, ele dificulta demais. Vamos fazer um paralelo aqui. Você pega 2 policiais e manda eles aqui para uma festa. Aqui na minha região tem muita festa, assim. O pessoal ama uma festa aqui. Aí você chega lá, tem lá 60 pessoas, 80 pessoas. Se aqueles 60, 80, se eles não quiserem ter paz, meu filho, não tem 2 policiais que dá conta. Pode fazer o que quiser, dar tiro para cima, tudo não resolve. Por quê? Porque não querem.
Eu acho que quem milita no futebol brasileiro, ele precisa querer um pouco mais também. E não, aqui nós olhamos muito no futebol brasileiro, eu vejo muito isso. Se olha muito ele é muito egoísta, sabe? É só eu quero pra mim, eu quero, não importa como, de qualquer jeito. Vou te dar um exemplo. O jogador hoje, se ele virar o braço para trás, assim, bater no outro, se pegar entre o umbigo e a testa, ele leva a mão no rosto, em qualquer lugar. Pegou no braço, pegou no pescoço, pegou no peito, do umbigo para cima, tudo é rosto, sabe? Por quê? Porque são malandros. Sabe, quando você age isso, você age de uma maneira malandra. E no Brasil, nós gostamos de vangloriar isso. Nossa, o atacante não foi malandro no lance, como se aquilo fosse uma grande vantagem. Nossa, o jogador não foi malandro, porque o outro bateu a mão nele e ele não pôs a mão no rosto. Então, assim, nós temos isso demais. A gente não mudar a nossa... se o próprio jogador brasileiro, o técnico brasileiro, não só o brasileiro, porque esses que vêm de fora aí, tem alguns que dão aula de reclamação para o brasileiro. O Abel mesmo, ele é um colecionador de expulsões, excelente treinador, mas reclama tanto quanto os nossos. Se a gente não muda o comportamento, também dificulta demais. Porque assim, o árbitro brasileiro é o seguinte, ele tem que apitar desconfiado de todo lance, sabe? O árbitro brasileiro, ele é aposentado recebendo ligação. Todas elas são perigosas. É o filho querendo tomar dinheiro, é o neto querendo tomar dinheiro, é o ladrão se passando por filho, se passando por neto, é o cara do banco tentando tomar dinheiro dele. É um terror a hora que o telefone toca. É igual o árbitro brasileiro. O cara cai em campo, pode ser qualquer coisa. Pode ter sido falta, pode ter sido simulação. Então, assim, isso dificulta demais o trabalho. O VAR brasileiro erra. O árbitro brasileiro erra. Mas o comportamento do jogador brasileiro, o comportamento do treinador brasileiro, o comportamento do dirigente brasileiro e até nós da imprensa, que às vezes nós escolhemos alguns lances para a gente falar mais e outros para a gente falar menos, isso é muito ruim para a arbitragem, porque a arbitragem, ela se tornou ao longo dos anos no futebol brasileiro a inimiga de todo mundo. Ninguém gosta da arbitragem. O time A não gosta da arbitragem, o B não gosta da arbitragem, o treinador não gosta de arbitragem, a imprensa não gosta de arbitragem e, consequentemente, o torcedor também não gosta de arbitragem. O árbitro, ele não é esse vilão que nós criamos ao longo da história. Ele tem decisões que são difíceis, inclusive, algumas são muito difíceis de serem tomadas, mas ele é muito atacado, sabe? O árbitro brasileiro, ele é o Judas da cultura do futebol brasileiro. O árbitro é o Judas, ele tem que resolver tudo. Ele resolve problema de atacante ruim, de goleiro ruim, de treinador que escala mal, de dirigente que não contrata direito, de comentarista que não se prepara. Então a gente tem que mudar isso também. A gente tem que ter o razoável, o bom senso, porque senão você pode pôr 2 VAR, 3, 4, tecnologia, pôr robô para apitar, que a gente vai dar um jeito de ludibriar. 1h31 da tarde aqui na Band News Goiânia, vai deixando o teu like, hein, gente? Daqui a pouco a gente fala da vitória do Vila, tem um grande jogo do Goiás também, decisivo hoje, partida contra o Brusque, o Atlético se preparando para pegar o Juventude. Sei não, hein, gente? O Atlético vencendo o Juventude, ele volta para o campeonato. O Atlético vencendo o Juventude, ele volta a sonhar. E daqui a pouco a gente vai debater isso aqui na rádio mais barrista do seu rádio. Debate das Feras, oferecimento Viver o Goiás. Em agosto tem ofertas maravilhosas, grande variedade para você, onde a natureza encontra a sua casa. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Venha para a nossa Like Imóveis, 62983238200. Frutos de Goiás. Goiânia tá pegando fogo, né? Tá na hora de você experimentar o melhor picolé do Brasil. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. A Apelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. São 40 anos de tradição. E também a Camargo. Agora estoque de peças MWM para motores a diesel. A Camargo você sabe, né? Parceira de quem produz. Venha para a nossa A Camargo. 1h32. Lembrando que hoje às 6 horas estaremos juntos no Futebol do Povo. 3 horas de pré-jogo para você. Grande cobertura.
Hoje é decisão de Copa do Mundo pro futebol goiano. E às 6 horas eu abro aqui o microfone Band News Goiânia pro nosso futebol do povo. 9 da noite. Tem Romy Xavier, Gol Maravilha, melhor locutor esportivo do seu rádio, tudo de Goiás e Brusque pra você, até altas horas da madrugada, se Deus quiser, com uma grande vitória do Goiás, o Goiás mais vivo do que nunca na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Nacional. 1h33 da tarde, hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé, 1h33 da rádio.